Então, nós vamos começar pela orientação dada no Evangelho, no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. E os Espíritos nos dizem que imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança, assim como as leis civis, e o casamento também é uma lei civil. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, com o objetivo da substituição dos seres que morrem. A união dos sexos é fundamental para gerar novos seres para fazer o replanejamento da Terra. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos procriam. Há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, o amor presente na união, ele proporciona que o casal dê atenção, dê carinho aos filhos. Pelo menos isso é o que está planejado desde o plano espiritual, para que os dois, tanto o homem quanto a mulher, zelem pela prole, porque os animais, eles têm os filhos e os soltam para a vida desde pequenos, mas os seres humanos, eles já têm algo a mais. São seres individualizados, espíritos que vêm para um novo aprendizado e que precisam desse período para o esquecimento temporário dos seus erros, porque ninguém aguentaria lembrar dos erros que cometeu. A culpa seria tanta que não conseguiríamos ter sanidade mental para prosseguirmos na jornada evolutiva. Então, o esquecimento temporário é uma bênção e nos permite estar nos laços com os pais e mães, que muitas vezes são seres inimigos de outras vidas, que voltam nesse processo para aprenderem a se amar. Quantos de nós temos irmãos, pais, mães, com os quais nós temos muitas dificuldades de convivência? Sabemos que não somos espíritos afins, sabemos que trazemos do passado dificuldades, mas nesta encarnação já começa a surgir laços de simpatia, porque pelo fato de virem na mesma família consanguínea, eles começam a aprender a se amar. É o início do amor surgindo entre dois seres que foram inimigos. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Muitas pessoas se unem não colocando a lei de amor, mas se unem por interesses financeiros, por insegurança, por carências, por frustrações. E estas uniões normalmente não dão certo, porque já tendo muito amor um com o outro, já é difícil levar uma união adiante, já é difícil levar o casamento até o final da existência,
principalmente nos dias atuais, quanto mais naquelas uniões onde não houve o amor verdadeiro. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não é o que muita gente pensa hoje em dia? Bobagem casar. Não precisa casar mais. Casamento é uma instituição falida. Não é o que muita gente prega hoje em dia? E os espíritos respondem: não, dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. O que é que os espíritos então nos dizem? A lei civil é necessária e continua sendo necessária para regular os interesses da família, para que as pessoas aprendam a se comprometer, para que as pessoas aprendam a ter responsabilidade perante aqueles a quem a pessoa assumiu essa responsabilidade, esse compromisso antes de reencarnar. Então, ninguém está de graça na nossa vida, ninguém está na nossa vida por acaso. Isso não existe, o acaso não existe. Até aquele tiozinho que veio distante, que parou doente no nosso lar e que nós acabamos tendo que cuidar. Poxa, mas não é meu pai, não é minha mãe, por que eu estou tendo que cuidar desse tio? Ele não veio acaso para a nossa família. Ninguém chega por acaso nas nossas vidas. Se alguém entra na nossa vida exigindo de nós uma quantidade de sacrifício, de doação, é porque nós temos alguma coisa a resgatar com aquele irmão. Bem faremos nós se cumprirmos este compromisso e colocarmos amor naquilo que estivermos fazendo, porque assim nós estaremos não só resgatando, mas alcançando méritos além daqueles a que nos propusemos. Um dia perguntar-se-á: o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, ou a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares? É o que acontecia algum tempo atrás, quando ainda não existia o divórcio. Muita gente sofrendo com casamentos que já tinham acabado há muito tempo. Casamentos, inclusive, onde as pessoas não se respeitavam mais. Então, o divórcio veio como uma solução para esses casos. E os espíritos dizem que é melhor que haja a separação do que haver essa quantidade enorme de uniões irregulares. E em relação ao divórcio, o que é que os espíritos nos falam ainda no Evangelho, no capítulo 22? O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Hoje em dia, nós vemos uma grande quantidade de separação. Nem o homem, nem a mulher que se liberou há algumas décadas aceita mais sofrer maus tratos, traições, atos bárbaros por parte do homem. Então, é preferível que haja essa separação. Mas os espíritos nos alertam para o seguinte: se a separação é inevitável, que ela seja feita da maneira mais amigável possível. Não vamos fazer uma separação com briga, com estardalhaço, com acusações. Não vamos guardar mágoas em nossos corações.
Essas mágoas são como lixos que penetram no nosso ser, penetram no nosso corpo físico, nós acabamos transferindo para o corpo em forma de doenças. Todos esses processos emocionais que ficaram mal resolvidos. Então, meus queridos, se isto aconteceu conosco ou está em vias de acontecer, pensemos bem. Vamos procurar fazer este ato da separação muito tranquilamente. E se ele já aconteceu, se já tivemos esse momento de separação, procuremos resgatar a amizade com a pessoa que ficou para trás. Não nos tornemos nós aqueles que fizemos o outro sofrer. Se o outro nos fez sofrer, cabe a nós o perdão. Cabe a nós trabalhar essas emoções dentro de nós. Porque o que é que acontece numa família? A família reflete todas as situações mal resolvidas que cada um traz dentro de si. Cada um de nós somos seres que não nos conhecemos. Não conhecemos na totalidade os nossos sentimentos e as nossas emoções. E quando nós casamos, geralmente muito jovens, nós casamos naquela ilusão de que conosco vai ser diferente, de que encontramos alguém que é o nosso amor, nosso príncipe ou a nossa princesa, a nossa alma gêmea. Não é assim? Casamos muitos na ilusão da paixão. Só que com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a nos conhecer e vamos vendo que as coisas não são exatamente assim. Que tanto eu quanto o outro amadurecemos, nos transformamos e muitas vezes agimos e reagimos sem nos darmos conta do que estamos fazendo. E com o passar do tempo, nós relaxamos no casamento. Relaxamos no nosso aspecto pessoal, relaxamos na educação e no carinho para com o outro. O outro tem tantos momentos em que faz gentileza para conosco e nós achamos aquilo muito normal. É muito normal a mulher fazer o serviço da casa muitas vezes. Lavar, passar, cuidar. É muito normal o homem trazer dinheiro muitas vezes. Não nos damos conta dos pequenos detalhes, dos pequenos sacrifícios que tanto um quanto o outro fazem no seu dia a dia. E vamos nos distanciando de tal forma que a relação acaba. E acaba muito antes do divórcio. Porque ficamos muitas vezes tentando nos adaptar àquela situação incômoda. Mas o que os psicólogos modernos nos ensinam, principalmente os psicólogos espíritas, é que nem tudo está acabado. Que vale a pena investir na relação antiga, que vale a pena investir no casamento, iniciando com pequenos gestos de gentileza, de educação, como se a pessoa ao lado não fosse aquela que convivesse conosco dia e noite durante anos, mas sim uma nova pessoa, porque é isso que faremos quando nos separarmos. Rossandro é um expositor e psicólogo espírita. Ele dá um exemplo de um amigo dele que chegou reclamando muito do casamento e dizendo que ia se separar. E como haveria uma festa na cidade, ele mandou que o amigo fosse a essa festa. E o amigo se questionou por quê, para quê? E ele disse, não, eu não vou te dar nenhuma explicação. Você vai à festa e vai deixar a sua mulher em casa. Você vai sozinho na festa. E quando chegou lá, o amigo passou a noite na festa. No dia seguinte, telefona para o Rossandro, dizendo, você sabia o que é que eu ia enfrentar? Por isso é que não falou nada. Porque ele pôde constatar o que é a vida de um homem solteiro, caçando. Assim como das mulheres solteiras também, desesperados atrás de um companheiro
porque viver sozinho é muito triste e as pessoas muitas vezes acabam com o casamento achando que ali fora está cheio de gente querendo casar. Está cheio de gente bem resolvida com a vida, de espíritos iluminados que vão surgir como uma alma boa para transformar a nossa vida e nos trazer felicidade. E todo mundo espera isso, e ninguém encontra, e não encontram mesmo, porque nós também somos mal resolvidos. Então, se nós somos mal resolvidos, quem é que a gente vai atrair para junto de nós? Alguém que está em situação semelhante também mal resolvido. Então vale a pena investir na relação que já se tem e que se deixou para trás. No Livro dos Espíritos tem 3 perguntas também interessantes que cabe a nós darmos uma lembrada. Na pergunta 695, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? É um progresso na marcha da humanidade. Quando todos acham que o casamento é uma instituição falida, os espíritos nos afirmam: o casamento é um progresso. Aquele que tem a coragem de se comprometer e de lutar e de trabalhar pelo casamento é um ser que está se adiantando, que está progredindo. E na 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os espíritos afirmam, seria uma regressão à vida dos animais. Claro, que copulam a hora que desejam, a hora que entram no cio, sem compromisso e responsabilidade nenhuma. E Kardec faz as seguintes considerações. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Os seres aprendem a ser irmãos e a ser fraternos, solidários, cúmplices na vida. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Vamos ver a 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Nós sabemos que em muitas sociedades ainda existe a poligamia. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Infelizmente, hoje em dia, na sociedade que esqueceu Deus, que está se esquecendo do casamento e das uniões saudáveis, o que existe é essa união pela sensualidade. E a poligamia, então, acontece no sentido de várias pessoas ficarem com outras tantas ao mesmo tempo, e muitas vezes juntas. Nós, da doutrina espírita, assim como toda religião que prega a existência de Deus, que prega a moralização, a evolução do ser humano, sabe perfeitamente que estas são doutrinas ilusórias, proclamadas pela espiritualidade inferior, a fim de acabar com o equilíbrio do ser humano, porque aquele que se entrega, ele perde muito tempo até se reequilibrar. Não é fácil viver sem responsabilidade, viver um dia com aventuras e no outro dia querer
ir a um centro espírita, ir a uma igreja, orar, como se, tomando um passe, fosse tirar todo o desequilíbrio que ele amealhou para ele mesmo através das suas práticas. Nós sabemos, queridos irmãos, não é por sermos espíritas que somos santos. Aliás, aquele que chega na casa espírita esperando encontrar a sua alma gêmea, vai se dar muito mal. Porque a casa espírita é composta de seres como todos os outros aí fora. Apenas que estamos tentando arduamente nos melhorarmos, mas resvalamos, erramos, temos pensamentos desequilibrados, processos obsessivos, problemas em casa, muitas vezes também pensamos em separação e estamos ali tentando fazer dar certo. Então, o que a doutrina nos ensina é isso, é o esforço. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça, e é isso que a gente está tentando ser. Se esforçar para ser melhor a cada dia. Mas não vamos dar salto na nossa evolução, não vamos dar pulos. E por último, então, essa pergunta para que nós reflitamos. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Como é que um amor pode se transformar em ódio? Como é que algo que era tão bom, tão gostoso, pode se transformar numa repulsa que existe entre muitos casais? Por que que isso acontece? E os espíritos respondem: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Então, nós não podemos esquecer que a grande maioria dos casamentos que existem no mundo de provas e expiações como o nosso, é um casamento de provas. É um casamento em que um tem muitos débitos para com o outro. Daí a nossa grande responsabilidade, o nosso grande compromisso para fazermos dar certo. Mas além disso, há que colocar muito carinho, muita amorosidade nesta relação, assim como em qualquer relação, não só com os filhos, não só com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas entre marido e mulher. Há que tratar um ao outro com carinho, há que se doar mais do que esperar do outro. Essa é a chave para um casamento feliz. Quando nós vemos dois velhinhos casados até o final da vida e vamos perguntar qual é a receita desse casamento, muito perdão. Muito perdão. O casamento é feito de perdão. Sem perdão, nenhum casamento vai adiante, meus irmãos. Então, a mulher, o homem que querem fazer uma relação dar certo, seja a primeira tentativa, seja a seguinte, tenha em mente de que o companheiro ao seu lado é um companheiro com tantas dificuldades quanto nós mesmos. E que vamos fazer um trabalho de aceitação. Tanto de autoaceitação, mas principalmente de aceitação do outro. Compreendendo e amando o outro. Porque
Cada gesto de carinho gera um outro gesto de carinho. E todas as vezes que nós tivermos alguma coisa importante para resolver, aprendamos uma receitinha básica. Muita oração antes de irmos conversar com o outro. Muita oração. Peçamos a ajuda espiritual para que os espíritos consigam amainar, limpar as nossas energias, para que os dois consigam se entender. E uma outra coisa que ajuda o lar, protege o lar, ampara o casal, dá força e energia para que sigam em frente, é o Evangelho, o estudo do Evangelho dentro de casa. Ainda que um ou outro não queiram fazer parte do Evangelho, que tenhamos que fazer sozinhos, mas façamos. Oremos dentro de casa, assumamos um compromisso com a espiritualidade, porque eles virão nos auxiliar e eles podem muito, mas muito mais do que nós imaginamos. Às vezes nós queremos uma coisa e tentamos controlar aquela situação para que a coisa aconteça. Não precisamos controlar nada, basta desejarmos a situação resolvida. Os espíritos nos ajudam a resolver essas situações. Assim, queridos irmãos, nós vamos aprendendo um pouquinho mais para o nosso crescimento pessoal, para o nosso reequilíbrio, nosso ajuste para com as leis divinas. E neste processo, entendermos de que o momento de trabalhar é aqui e agora. Com aqueles que estão ao nosso lado. Não adianta nós criarmos fantasia na nossa mente achando que vamos ser um espírito melhor pelo simples fato de fugirmos desta ou daquela situação, de desencarnarmos. Ninguém vai mudar. Somos o que somos e continuaremos a ser o que somos. As mudanças vão acontecendo paulatinamente, no exercício diário da boa vontade. Que Deus nos ajude a todos. Muito obrigada.